Como uma civilização de milhares de anos atrás conseguiu construir a Grande Pirâmide de Gizé com tamanha precisão e tecnologia que desafiam nossa compreensão moderna. O que eles realmente queriam alcançar? Poderia haver segredos ocultos por trás dessa obra magnífica que nunca nos foram revelados? A Grande Pirâmide de Gizé, construída há cerca de 4.500 anos, permanece um dos maiores mistérios da humanidade. Ela foi erguida durante o reinado do faraó Khufu e faz parte de um complexo de pirâmides e templos que surpreendem pela grandiosidade e precisão. Esta pirâmide monumental é composta por mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, muitos deles pesando até 15 toneladas cada. A questão que intriga os arqueólogos e engenheiros modernos é como uma civilização antiga, sem acesso à tecnologia avançada, conseguiu cortar, transportar e alinhar essas pedras com tamanha precisão. A teoria mais aceita é que os egípcios usaram ferramentas de cobre e pedras mais duras para cortar os blocos de calcário e granito, mas as marcas deixadas nas pedras sugerem algo diferente. Algumas análises mostram cortes tão precisos que parecem feitos por serras mecânicas ou lasers modernos. Além disso, os blocos são colocados tão próximos uns dos outros que uma folha de papel não consegue se encaixar entre eles. Tudo isso levanta dúvidas sobre o verdadeiro conhecimento e as habilidades tecnológicas que essa civilização possuía. Mas as surpresas não param por aí. A Grande Pirâmide possui um alinhamento perfeito com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A precisão desse alinhamento é tão grande que, mesmo com a erosão dos séculos, a pirâmide ainda aponta quase exatamente para o Polo Norte verdadeiro. Isso sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia e geografia. Alguns pesquisadores acreditam que os egípcios possuíam técnicas de observação astronômica que lhes permitiam rastrear o movimento das estrelas e do Sol com precisão. Para reforçar essa ideia, estudiosos apontam que as outras 2 pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion, um padrão que era associado ao deus Osíris pelos egípcios. As passagens internas da pirâmide também foram projetadas para se alinharem com certas estrelas importantes na época de sua construção, como a estrela polar. Isso indica uma compreensão do cosmos que ainda é surpreendente para os padrões da época. Outro fato intrigante é a localização exata da pirâmide. Ela não foi construída em um local qualquer. Está situada no centro geográfico da massa terrestre da Terra. Isso significa que sua posição equidista dos continentes ao redor do planeta. Para se ter uma ideia da precisão, se você traçar linhas ao redor da Terra, de norte a sul e de leste a oeste, essas linhas se cruzariam exatamente onde a pirâmide está. Como os egípcios conseguiram calcular isso há milhares de anos? Seria possível que eles conhecessem o planeta de uma forma que nos escapa até hoje? Há também o curioso fato de que a pirâmide reflete a proporção matemática do número π e da razão áurea. Quando se divide a base da pirâmide por sua altura, o resultado é uma aproximação de π. Além disso, a proporção entre as medidas das suas faces triangulares gera uma aproximação da razão áurea. Esses cálculos matemáticos complexos aparecem em várias construções da natureza e da arte, sugerindo uma possível intenção dos construtores de incorporar princípios universais em sua obra. Mas como uma civilização que supostamente não tinha conhecimento de conceitos matemáticos como π conseguiu fazer isso? E não para por aí. Existem registros antigos, como os textos do grego Heródoto, que sugerem que a construção da pirâmide envolveu tecnologias perdidas. Heródoto menciona que os egípcios utilizaram máquinas para levantar os blocos de pedra até seus devidos lugares. Alguns teóricos sugerem que essas máquinas poderiam ser sofisticados sistemas de alavancas ou até mesmo mecanismos de antigravidade que desafiam nossa compreensão da física. Existem ainda inscrições de antigos papiros e símbolos em templos que retratam objetos flutuantes, dando origem à teoria de que a construção da pirâmide
pode ter envolvido um tipo de tecnologia que ainda não compreendemos. Diante de todas essas características impressionantes, o alinhamento astronômico, a localização geográfica e os princípios matemáticos incorporados, a pergunta que permanece é: os antigos egípcios realmente construíram a pirâmide sozinhos, com ferramentas rudimentares? Ou existe algo mais profundo e misterioso escondido por trás de sua construção? A precisão e o conhecimento envolvidos parecem desafiar as limitações do que acreditamos que a humanidade era capaz de alcançar naquela época. Teoria 1. A Grande Pirâmide como uma antiga usina de energia. Uma das teorias mais fascinantes sugere que a Grande Pirâmide de Gizé não foi construída apenas como uma tumba, mas sim como uma antiga usina de energia. Estudos indicam que as passagens internas, as câmaras e até mesmo os materiais de construção poderiam ser parte de um sistema energético avançado. Por exemplo, os blocos de calcário que revestem a pirâmide possuem propriedades isolantes, semelhantes às utilizadas em cabos elétricos modernos. Já os blocos internos, feitos de granito e ricos em cristais de quartzo, têm uma capacidade incrível de conduzir energia quando sujeitos à pressão. Isso sugere que a pirâmide pode ter sido projetada para captar e armazenar energia, funcionando como um condensador colossal. Um ponto intrigante é o design das câmaras internas, especialmente a Câmara do Rei, onde o sarcófago de granito está localizado. Alguns teóricos acreditam que o sarcófago poderia funcionar como um capacitor que canalizava e amplificava a energia do quartzo nas paredes. Além disso, há registros de que os túneis e passagens dentro da pirâmide foram revestidos com uma substância especial que hoje se assemelha ao revestimento de materiais de transmissão elétrica, sugerindo um sistema sofisticado de condução. Pesquisadores que apoiam essa teoria acreditam que a pirâmide estava alinhada com as correntes telúricas, correntes elétricas naturais que fluem pela crosta terrestre. Essas correntes poderiam ser coletadas e amplificadas pela pirâmide, criando uma energia eletromagnética potente. Há inclusive teorias de que a estrutura da pirâmide poderia estar conectada à tecnologia de transmissão sem fio, semelhante às pesquisas realizadas por Nikola Tesla no início do século XX. Isso significaria que os antigos egípcios tinham acesso a formas de energia que só compreendemos parcialmente hoje. Curiosamente, exploradores do século XIX relataram sentir pequenos choques elétricos ao entrar na Câmara do Rei, sugerindo a presença de energia estática. Além disso, há relatos sobre um fenômeno conhecido como luz fria, observado dentro das pirâmides. Dizem que objetos dentro da pirâmide emitem um brilho fraco quando expostos a certas condições de umidade e temperatura, o que muitos acreditam ser evidência de reações químicas ou eletromagnéticas em ação. Outra teoria surpreendente e um tanto misteriosa é a ideia de que a pirâmide foi construída como um portal para outras dimensões ou realidades. Muitos textos egípcios antigos, incluindo o Livro dos Mortos, descrevem os faraós viajando para o outro mundo após a morte, navegando por reinos de deuses e estrelas. Acredita-se que a Grande Pirâmide poderia ser um ponto de conexão entre o mundo humano e essas dimensões cósmicas. Os corredores estreitos, as câmaras profundas e a orientação da pirâmide em relação a certas constelações, como a de Órion, indicam que poderia ter sido usada em rituais complexos, projetados para alinhar as energias terrestres e cósmicas, permitindo a abertura de portais interdimensionais. Os estudiosos do ocultismo afirmam que a Câmara do Rei, devido à sua composição de granito, poderia atuar como um amplificador vibracional, sintonizando energias interdimensionais. Há relatos de experiências sobrenaturais ocorridas dentro da pirâmide. Visitantes que passaram a noite na Câmara do Rei descreveram sensações de desorientação, visões de figuras fantasmagóricas e até mesmo a impressão de que o tempo havia parado. Em 1930, o explorador Paul Brunton decidiu passar uma noite sozinho na pirâmide para investigar seus efeitos. Ele alegou ter tido uma visão perturbadora.
onde viu o próprio faraó Khufu emergindo das sombras para comunicar uma mensagem sobre os mistérios do universo. Outras experiências estranhas incluem pessoas afirmando ter perdido a noção do tempo ou sentido, como se tivessem sido transportadas mentalmente para outras épocas. Alguns teóricos sugerem que a estrutura da pirâmide, com suas proporções precisas e câmaras internas, poderia criar uma ressonância harmônica específica que afeta a consciência humana, permitindo a abertura de um portal interdimensional. Há uma teoria ainda mais controversa que propõe que a construção da Grande Pirâmide foi auxiliada por uma civilização extraterrestre. Os defensores dessa teoria argumentam que a precisão, tamanho e complexidade da pirâmide são muito avançados para a tecnologia da época. A precisão com que os blocos foram cortados e colocados sugere o uso de ferramentas que seriam difíceis de explicar sem a presença de tecnologia de ponta, como lasers ou dispositivos de corte por ultrassom. Em alguns templos e túmulos egípcios, existem representações de figuras com formas incomuns, cabeças alongadas, olhos grandes e corpos esbeltos. Esses hieróglifos têm sido interpretados por alguns como possíveis registros de visitas extraterrestres. Além disso, o Papiro de Tule, um documento controverso, descreve avistamentos de discos voadores no céu do Egito Antigo, reforçando a hipótese de que os egípcios mantiveram contato com seres de outros mundos. Os teóricos dessa hipótese afirmam que os conhecimentos avançados de astronomia e matemática encontrados nos registros egípcios, como o alinhamento com o cinturão de Órion, podem ter sido passados por esses visitantes extraterrestres. Mais ainda, algumas passagens nos textos egípcios falam de deuses que vieram do céu e ensinaram aos humanos o conhecimento das estrelas e das forças da natureza. Evidências físicas também são apontadas, como marcas de perfuração perfeitas encontradas em pedras de granito, que parecem ter sido feitas por ferramentas que giravam em alta velocidade, algo além da tecnologia conhecida dos antigos egípcios. Isso levou alguns a acreditar que a pirâmide é, na verdade, um legado deixado por esses seres, uma ferramenta de comunicação ou um dispositivo com funções desconhecidas, esperando ser ativado quando a humanidade estiver pronta. Essas teorias, por mais extraordinárias que pareçam, apontam para um fato inegável. A Grande Pirâmide de Gizé é muito mais do que uma simples tumba de pedra. Seja como uma antiga usina de energia, um portal interdimensional ou um artefato alienígena, ela guarda mistérios que continuam a nos fascinar e a nos desafiar. Será que algum dia conheceremos a verdadeira função da pirâmide? Ou ela permanecerá como um enigma indecifrável, escondendo segredos que vão além do que nossa ciência pode explicar? Nos últimos anos, avanços tecnológicos permitiram que pesquisadores explorassem a Grande Pirâmide de Gizé de maneiras nunca antes imaginadas. Utilizando radares de penetração no solo, varreduras térmicas e técnicas de análise por partículas cósmicas, cientistas começaram a revelar pistas de passagens e câmaras que, até então, estavam ocultas sob o enorme peso da estrutura de pedra. Uma das descobertas mais surpreendentes ocorreu em 2017, quando uma equipe internacional de pesquisadores revelou a presença de uma enorme cavidade acima da Grande Galeria. Essa cavidade, batizada de Big Void, possui cerca de 30 metros de comprimento e permanece inacessível, mantendo seu conteúdo um completo mistério. O fato dessa cavidade nunca ter sido explorada ou mencionada em textos históricos levanta questões intrigantes. Qual seria seu propósito? Ela poderia conter artefatos, documentos secretos ou talvez algo ainda mais misterioso. Alguns acreditam que ela foi criada para proteger um segredo tão importante que os próprios construtores fizeram questão de ocultá-lo do mundo. Há quem sugira que o Big Void poderia ser uma espécie de câmara do conhecimento, onde os antigos egípcios armazenaram registros de tecnologias avançadas ou segredos universais que não deveriam cair nas mãos erradas.
Outro aspecto que deixou os pesquisadores intrigados é a forma com que as passagens internas e câmaras parecem estar perfeitamente alinhadas e protegidas por um conjunto de blocos de pedra maciça. Uma das teorias mais recentes sugere que os antigos egípcios teriam intencionalmente criado um sistema de segurança para proteger o conteúdo dessas câmaras. Algumas das pedras da pirâmide mostram sinais de terem sido movidas e seladas, talvez por sacerdotes ou guardiões que tinham conhecimento dos segredos ocultos no interior da pirâmide. Há também sinais de que algumas passagens foram fechadas com portas de pedra especialmente projetadas, tão bem encaixadas que seria impossível abrir sem conhecimento prévio de mecanismos ocultos. Em 1993, um robô foi enviado para explorar o túnel da chamada Câmara da Rainha e encontrou uma pequena porta de pedra com alças de cobre. O que está além dessa porta? 20 anos depois, outra sonda robótica foi enviada e descobriu marcas misteriosas em vermelho, semelhantes a símbolos ou códigos. Seriam esses os símbolos de um segredo há muito perdido ou algum tipo de linguagem desconhecida? Essas descobertas sugerem que os antigos egípcios possuíam um nível de conhecimento avançado que nós mal começamos a entender. Mas a pirâmide guarda ainda mais surpresas. Recentemente, sensores térmicos identificaram anomalias de temperatura em várias partes da pirâmide, sugerindo a presença de espaços ocos, túneis secretos ou possíveis câmaras cheias de artefatos. Uma dessas anomalias foi encontrada na face leste da pirâmide, na altura da base, onde há um vazio que poderia ser um corredor oculto. Com tantas evidências apontando para câmaras secretas, arqueólogos e teóricos começaram a especular sobre o que poderia estar selado ali dentro. Alguns acreditam que as câmaras contêm registros escritos dos verdadeiros propósitos da pirâmide, possivelmente escritos em uma linguagem que só os sacerdotes egípcios mais instruídos conheciam. Outros sugerem que tais espaços poderiam guardar artefatos capazes de mudar nossa compreensão da história e do universo, como modelos de máquinas avançadas, instrumentos astronômicos ou até mesmo dispositivos capazes de gerar energia. Uma das teorias mais ousadas é que as câmaras ocultas podem conter o lendário Livro de Thoth, um texto mítico que supostamente contém o conhecimento de todos os mistérios do universo, desde a alquimia até os segredos da imortalidade. Segundo lendas antigas, o Livro de Thoth era tão poderoso que somente os faraós e os sacerdotes mais confiáveis tinham acesso a ele. Encontrar um texto dessa magnitude mudaria completamente nossa compreensão da história e do conhecimento humano. Mas por que os antigos egípcios selaram essas câmaras tão cuidadosamente? Há registros históricos que falam de maldições lançadas para proteger os segredos da pirâmide. De acordo com alguns arqueólogos, tais maldições podem ser interpretações de mecanismos físicos, armadilhas projetadas para proteger os segredos dentro das câmaras. Imagine se a abertura dessas passagens pudesse liberar substâncias tóxicas, antigas bactérias ou até mesmo elementos radioativos. Essas precauções mostram que os construtores estavam determinados a manter os segredos da pirâmide guardados para sempre, até que a humanidade estivesse pronta para compreendê-los. Todas essas descobertas e teorias nos levam a uma série de perguntas sem respostas. O que exatamente os antigos egípcios estavam tentando proteger dentro dessas câmaras ocultas? Seriam registros de conhecimentos avançados, dispositivos de poder ou algo ainda mais extraordinário? O que encontramos até agora é apenas a ponta do iceberg. A cada nova descoberta, mais mistérios surgem, sugerindo que a Grande Pirâmide é um enorme quebra-cabeça, cuidadosamente construído para nos desafiar através dos tempos. Então, a Grande Pirâmide de Gizé é muito mais do que apenas uma antiga tumba. Ela é um enigma monumental que desafia nossa compreensão da história e da ciência. Seria ela uma usina de energia antiga, um portal para outras dimensões ou o legado de uma civilização extraterrestre?
O fato é que a pirâmide ainda guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Agora queremos saber a sua opinião. Qual teoria faz mais sentido para você? Será que os segredos da pirâmide algum dia serão desvendados? Deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério. Inscreva-se no canal para continuar explorando os maiores enigmas da história.